Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre mecânica clássica. Vamos então agora muito bem, nós sabemos, com base na segunda lei de Newton, que o módulo desse vetor força externa subíndice I, esse módulo é igual a massa subíndice I, módulo do vetor aceleração derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicado sobre R vetor subíndice I. Pois aqui nós já sabemos que esse M subíndice I é maior do que zero e esse M subíndice I é uma constante no tempo. Muito bem, de modo que a derivada de M subíndice I em relação ao tempo é igual a zero. Pois bem, então vamos tentar fazer essa substituição nessa expressão. Aqui nós vamos escrever então vetor torque total igual ao somatório no subíndice I variando de 1 até N maiúsculo, abre colchetes, então módulo do vetor R subíndice I. Esse F e θ é módulo da força externa subíndice I, cosseno de alfa, aqui, e mais o produto vetorial entre R versus subíndice I e o θ versus subíndice I. Vamos escrever assim. Muito bem, então agora vamos substituir esse módulo, vamos escrever aqui vetor torque total igual ao somatório no subíndice I variando de 1 até N maiúsculo, abre colchetes, e então nós escrevemos massa subíndice I, módulo do vetor R subíndice I, módulo da aceleração, ou seja, derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicado sobre o vetor R subíndice I, cosseno de alfa, e multiplicado aqui por R versus subíndice I, produto vetorial com θ versus subíndice I. Fecha colchetes. Muito bem. Agora porquanto admitamos e consideremos a cinemática vetorial e a cinemática, mais especificamente a cinemática angular, nós sabemos o seguinte, que nós sabemos que a aceleração linear, o módulo do vetor aceleração linear, que é igual ao módulo do vetor A, que é igual ao módulo de D2R vetor dt2, isso é igual ao raio, ou seja, o módulo de R subíndice I multiplicado pela aceleração angular, pela aceleração angular, o módulo do vetor aceleração angular subíndice
índice I. Isso é tratado com base na cinemática rotacional, cinemática angular, com base na cinemática angular, em que nós temos a relação entre grandezas lineares e grandezas angulares. E nós mostramos isso durante as primeiras aulas da nossa playlist intitulada Mecânica Clássica. Então, nós podemos escrever, por fim, que o vetor torque total é igual ao somatório no subíndice I variando de 1 até N maiúsculo, abre colchetes. E então nós podemos escrever M subíndice I, módulo de R do vetor R subíndice I. Aqui, no lugar da aceleração linear, nós substituímos por módulo do vetor R subíndice I, a aceleração angular, módulo da aceleração angular subíndice I, e aqui entre parênteses o R versor subíndice I, produto vetorial com θ versor subíndice I. Muito bem. Muito bem, então vamos finalmente escrever vetor torque total igual ao somatório no subíndice I variando de 1 até N maiúsculo. Aqui fechar, abre colchetes. Então nós temos massa subíndice I, módulo do vetor R subíndice I, esse módulo elevado a 2, multiplicado pela aceleração angular subíndice I, módulo, e aqui R versor subíndice I, produto vetorial com θ subíndice I. Então aqui nós podemos fechar e temos finalmente essa expressão, com um único detalhe, que nós não podemos esquecer do cosseno de alfa. Já havíamos esquecido aqui do cosseno de alfa, perdão, também não esquecer aqui do cosseno de alfa. Recordar que aqui existe um subíndice I, como nós podemos escrever aqui, subíndice I, e aqui o cosseno de alfa. E aqui fecha. Muito bem, então nós temos aqui o torque, vetor torque total para um sistema composto por vários subsistemas, por várias estruturas materiais dotadas de massa M, em que nós temos a composição de um grande sistema que ocupa um volume expressivo, um volume macroscópico no espaço euclidiano de 3 dimensões. E então esse grande subsistema é dividido em várias partes aqui: subíndice I, subíndice I, subíndice I, subíndice I, subíndice I, e aqui o somatório no subíndice I variando de 1 até N maiúsculo, onde N é o número de estruturas que compõem esse grande sistema, que está submetido a forças externas e sofre, portanto, a ação dessa força externa gerando torque sobre as partes e, portanto, vetor torque sobre todo o sistema. E esse número de partículas, em caso de se tratar de um sistema termoquímico ou mesmo de se tratar de um sistema, de uma estrutura sólida, um corpo extenso sólido, ele é formado por um número que é múltiplo do número de mol, e um mol nós sabemos que é equivalente a 6 elevado a 23, 10 elevado a 23, 100 bilhões multiplicado por 1 trilhão, da ordem disso. Então nós temos em um sistema massivo sólido, um corpo extenso sólido, nós temos vários mols que compõem, então, vários mols de átomos, e então nós temos um múltiplo do número de mol, múltiplo do número de Avogadro, 6, 10 elevado a 23 aqui compondo esse N. Muito bem. Agradecemos a atenção de todos vós. Retomaremos e retornaremos a esse estudo de mecânica clássica oportunamente. Muito obrigado a todos.